Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Essa aí se trata de um aulão e é o último dos aulões do Enem. Faltam só 8 questões para fechar e uma a gente não vai fazer por uma questão anulada, complicadíssima, interpretação chatíssima que eu acho que não ia acrescentar muito a vocês mesmo, né? Então, vamos fazer essas 8 questões aí com a seguinte ideia. Cada uma dessas questões já está gravada lá, se você quiser ver a questão detalhadamente e tudo mais, entender como ela funcionou, a filosofia ao redor da questão e dicas de como fazer ela melhor e soluções alternativas, você assiste lá cada uma dessas questões de maneira separada. Aqui a ideia é fazer elas rapidinho, como se fosse um aluno fazendo na prova, com a solução que parece ser mais ágil e mais simples para se fazer aqui. Legal? Então, se você está querendo soluções alternativas, assista os vídeos separados, né? Então aqui vamos ver se a gente consegue fazer isso rapidinho. E a questão 172 diz o seguinte: um estudo realizado pelo IBGE em 4 estados do Distrito Federal com mais de 5 mil pessoas, com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa em média apenas 6 minutos do dia. Então a média de tempo de todo mundo aí é de 6 minutos. Na faixa de idade entre 10 e 24 anos, a média é de 3 minutos. Então, vou botar aqui, ó. E o tempo no grupo entre 24 e 60 anos, o tempo médio diário dedicado de leitura é de 5 minutos. E entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, o tempo é de 12 minutos. Então, já coloquei aqui as médias de tempo por grupos e a média já totalizada. Quantidade de pessoas entrevistadas em cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Tá? X pessoas estão entre 10 e 24 anos, Y pessoas entre 24 e 60 anos e novamente X, cuidado, tá? É o mesmo número ali para pessoas a partir de 60 anos, ou seja, coincidiu aqui, tá? Os valores de x e y são respectivamente. Bem, se é percentual, a soma deles, x mais y mais x de novo, tem que ser igual a 100, fazendo com que 2x mais y seja igual a 100. Então eu tenho uma equação aí. A outra vai sair porque você, para saber a média aqui, tem que fazer a média ponderada para poder chegar a esse 6. E como é a média ponderada? 3x mais 5y mais 12x dividido por x mais y mais x, tudo isso aí vai ter que ser igual a 6. A gente já sabe que esse valor aqui é igual a 100, porque é a soma das porcentagens, multiplicando por 100 dos dois lados, o que que a gente vai ter? A gente vai ter, ó, 3x mais 2x, 15x, mais 5y, é igual a 600, né? Ou simplesmente esse 100 aqui multiplicado, cruzado aqui com 6, que é como a gente faz na prática. Todo mundo é divisível por 5, né? Para tornar isso aqui mais simples. 3x mais y é igual a 120. E você tem a outra equação aqui, 2x mais y é igual a 100, que fica pedindo para ser resolvido por subtração, né? Se você subtrair uma linha da outra, o que é que você vai ter? 3x menos 2x, y menos y dão-se as mãos e vão embora. E por outro lado, 120 menos 100 é igual a 20. Como x é igual a 20, qual vai ser o valor de y? O valor de y vai ser que 2 vezes x mais y é igual a 100, fazendo com que y seja 100 menos 40, x é igual a, y é igual a 60, vai lá, marca a letra C de cachorro louco. E não se fala mais nisso. O que nos faz chegar à questão 173, que é uma falsa questão difícil, né? O texto é complicadíssimo e você vai ver que a questão é simples. Um zootecnista pretende testar uma nova ração para coelhos e é mais eficiente do que ele vem utilizando atualmente. A ração atual proporciona uma massa média de 10 kg por coelho com desvio padrão de 1 kg, alimentado com essa ração durante o período de 3 meses. O zootecnista selecionou uma amostra de coelhos e alimentou com a nova ração pelo mesmo período de tempo. Ao final, anotou a massa de cada coelho, obtendo um desvio padrão de 1,5 kg, né?
Desvio padrão, se você está alimentando o coelho, se o desvio padrão é muito alto, quer dizer que você tem um coelho que é pesadão e outro que é magrinho. E às vezes esse coelho que está magrinho, sei lá, ele está doente, acaba sendo, você vai acabar perdendo ele, sabe? Não vale a pena. Então, não é bom que o desvio padrão seja muito bom, legal? Seja muito grande, né? Quanto mais homogêneo você tiver, melhor. Mais fácil de controlar, de embalar, de tudo que é necessário fazer. Para a distribuição das massas dos coelhos dessa amostra. Ao avaliar a eficiência, ele utilizará o coeficiente de variação, que é uma medida definida por CV é igual ao desvio padrão, né, o S aqui, né, pela média, né, que S representa um novo desvio padrão e X, um tracinho em cima na cabeça, né, é a média das massas dos coelhos que foram alimentados por uma nova ração. O zootecnista substituirá a ração que vem utilizando pela nova, caso o coeficiente de variação da distribuição de massas de coelhos alimentados com a ração for menor do que a variação da distribuição das massas de coelhos que foram com a atual. A substituição da ração ocorrerá se a média da distribuição das massas de coelhos da amostra em quilograma for superior a. Gente, olha só, parece complicadíssimo, mas acompanha que vocês vão ver que não tem nada demais. O que você tinha inicialmente era o desvio padrão de 1 kg, tá aqui, ó, por uma massa média de 10. O que você vai passar a ter vai ser um desvio padrão de 1,5 dividido por uma massa média que você não sabe quanto é que é. Legal? Você quer que esse número CV ele seja menor do que o número CV inicial. Então, 1,5 dividido pela soma das massas tem que ser menor do que 1/10. Legal? Então, vamos multiplicar todo mundo aí por 10. E o que eu vou ter? 15 dividido pela massa dos coelhos aí todos vai ter que ser menor do que 1. Né? Como o número todo, 10 é um número positivo, você não troca a ordem. Vou multiplicar agora todo mundo pela massa média aí, né? Então 15 vai ter que ser menor do que 1 vezes a massa média aí, M. Então a sua massa média tem que ser maior do que 15, vai lá, marca a letra E, em uma questão que pintava como dificílima, mas ela é, na verdade, fácil, né? Eu costumo dizer que não se trata de uma questão de matemática, é uma questão de língua portuguesa. Uma vez que você conseguiu ler e interpretar a questão é fácil. Dando continuidade aí, questão 174. Uma rede de hambúrguer tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio, terminando o período do cardápio. Ponto. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade em cada um dos 5 tipos de lanche das 3 franquias. Então, o lanche 1, 415, 415, 415, o lanche 2, 395, 445, 390 e assim por diante. Cabe com essas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio. Gente, a maneira tradicional, você soma um item, soma outro item, soma outro item. Como são 3 itens, você divide por 3 e encontra a média aritmética aí, né? Então, 415 mais 415 mais 415, soma, divide por 3 e aí você vai encontrar as médias de cada um e ver qual a média maior. Mas como todo mundo vai estar dividido por 3, é a mesma quantidade de franquias que estão aqui, você basta ver quando tem a soma maior. Legal? Então você soma isso aqui tudo, soma isso aqui tudo, soma isso aqui tudo, quem for maior ganhou aí. Só que eu acredito que eu tenho uma maneira ainda melhor de fazer, que é o seguinte, olha só, acompanha aqui o raciocínio. Você tem um número fixo aqui, ó. Digamos que todo mundo está ali em torno de 400, tá? Quem está acima da média de 400, aqui no primeiro 15, mais 15 aqui, mais 15 aqui. Então isso vai exceder a média, esses 45, se você quiser saber, 45 por 3.
Então, nesse caso, por exemplo, a média, obviamente, é 415 mesmo, que é esse 45 dividido por 3, mais os 400 que eu escolhi como parâmetro. Isso te dá a vantagem de poder fazer essa conta de cabeça, tá? Ali na hora da prova. Você não vai precisar nem rabiscar. Olha só, como é que fica o próximo. Aqui para 400 falta 5, que é 395, ó. Aqui para 400 é 7,45. E aqui para 45 falta 10. Então, na verdade, é menos 10. Então, menos 15 mais 45 dá 30. Legal? Fica mais rápido de você fazer a conta. Dá para fazer de cabeça se você se habitua a fazer assim, ó. Esse terceiro aqui, ó. Você vai ter mais 25, menos 30, mais 25. E 50 menos 30 excede 20 aí da média. Se por acaso você quiser a média, dá 406,7, né? Basta dividir 20 por 3 que você vai ver aí. No item 4 aqui, o que você vai ter? Ó? Excesso de 30, deixa eu só melhorar a letra. Falta de 30. Se você está fazendo de cabeça, você não precisa nem olhar mais, né? Porque mais 30 menos 30 desaparece. Mas esses 33 aqui excede em 33, por acaso a média daria 411. E finalmente, o item 5 aqui, em que excede 35, excede 25 e excede 20. Poxa, dá para ver que essa aí já é a resposta, né? 60 mais 20, 80. Um número maior é o do 5. Letra E de Euler. Não se fala mais nisso. Chegamos à questão 175, que diz o seguinte. Uma grande rede de supermercados adota o sistema de avaliação dos faturamentos de suas filiais, considerando a média do faturamento mensal em milhão. A matriz da rede paga comissão para os representantes dos supermercados que atinge a média mensal M, conforme é apresentado no quadro. Se a média mensal foi entre 1 e 2, comissão 1, entre 2 e 4, comissão 2, entre 4 e 5, comissão 3 e assim por diante. Um supermercado obteve o faturamento de um dado ano, conforme o quadro representado. Mais uma vez, média ponderada, né? Dá para enxergar o tri direitinho aí nesse detalhe aí do Enem. Nessas condições apresentadas, os representantes desse supermercado receberão no ano seguinte uma comissão do tipo 1, 2, 3, 4 ou 5. Bem, basta você fazer a média ponderada, né? Então, 3,5 vezes 3. Tá aqui, ó. Eu deixo chegar aqui mais pro cantinho, senão vai faltar espaço aqui na hora de escrever, né? Organização de quadros, seu remo, capricha, o aluno merece que você faça um trabalho caprichado. 2,5 vezes 5, mais 5 vezes 2, mais 3 vezes 4, mais 7,5 vezes 1, é 7,5 mesmo. Você vai dividir por quanto na tua média ponderada? A soma dos meses, né? Gente, não precisa fazer essa conta, porque os meses de um ano são 12. Então, se você somar isso aqui, se não der 12, a questão tem que ser anulada. Então, não precisa nem fazer a conta. Então, 3,5 vezes 3 dá 10,5. 2,5 vezes 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. Deixa o 7,5 quieto aí. Soma tudo e divide por 12. Bem, vamos fazer assim, ó. 10,5 com 7,5 dá 18. 5, 15, 25 com 2, 27. Dividido por 12. 2 vezes 9, 3 vezes 9 dá 5 vezes 9, né? 45 dividido por 12. Todo mundo é divisível por 3, né? Então é 15 dividido por 4. 12 dividido por 4 dá 3, sobra 3 quartos. 3 quartos é 75, né? 0,75. Isso foi entre 2 e 4, item 2. Então vai lá, marca letter B de Beatles e não se fala mais nisso. Chegamos à questão 176 e ela diz o seguinte. Os aplicativos que gerenciam os serviços de hospedagem têm ganhado espaço no Brasil
tem ganhado, né? A língua portuguesa é estranha. Ter ganhado, ser certo é estranhão, né? Mas tudo bem. No mundo, para oferecer opções diferentes em termos de localização e valores e hospedagem. Desculpa aí. Quem nunca esqueceu uma porta abrida, que atire a primeira pedra. Em um desses aplicativos, o preço P a ser pago na hospedagem é calculado considerando o preço por diária, né? Então você tem uma quantidade X aí, né? X ele vai utilizar, na fórmula aqui ele vai utilizar N. Então tem diária é D, né? Então tem N vezes aí, né? Então já sabe que alguma coisa vai ser D vezes N aqui, mas deixa quieto por enquanto. Acrescenta uma taxa de limpeza, uma taxa fixa de limpeza e uma taxa de serviço, que é um valor percentual calculado sobre o valor pago do total das diárias. Então isso aqui tem a ver também com as diárias, a quantidade de diárias, o valor da diária aqui, você vai pagar um percentual dele. Então é D vezes S. Você poderia até pensar D vezes S dividido por 100 aqui, né? Seria uma possibilidade de você trabalhar com isso aí para matar a questão. Agora, L é um número fixo, então você vai, sei lá, você tem que pagar R$100 só por ter usado o aplicativo. Legal? Agora, as outras você vai ter que multiplicar pelo número de diárias aí que você tem aí, que não é um valor fixo, depende da quantidade de diárias, tá? Agora, o que a banca decidiu é que esse S dividido por 100 aqui, por exemplo, digamos que seja 30% que você paga. Então, 30 dividido por 100, você já coloca o S como S igual a, por exemplo, 0,3. Então, você eliminou o 100 daqui para marcar a letra A de anarquia de maneira totalmente coerente, tá? Não tem nada de errado aí, não, tá? Porque como é um número fixo, você já considera a porcentagem dessa forma, que é o que a gente faz, por exemplo, quando vê juros sobre juros, né? Juros compostos, que você trabalha com esse formato aí. Beleza? Bem, seguindo aí, questão 177. Pô, vai dizer uma questãozinha bonita, hein? Estatística, a forma que o Enem dá, fica com uma contalhada danada, né? Aqui é uma questão de probabilidade. Vamos lá. O organizador de uma competição de lançamento de dados pretende tornar um campeonato mais competitivo. Pelas regras da competição, uma rodada ele lança 3 dardos e pontua. Se acerta pelo menos um alvo. O organizador considera que a média dos jogadores tem em cada lançamento 50%, né, de possibilidade de acertar um alvo. Se ele tem 50% de acertar, adivinha, bonitão? Tem a possibilidade de também 50% de errar. Legal? Seguindo aí o raciocínio, a fim de tornar o jogo mais atrativo, pretende modificar as regras de modo que a probabilidade de um jogador pontuar numa rodada seja superior a 0,9, né, a 90%. Para isso, decide aumentar a quantidade de dardos a serem lançados a cada rodada. Com base nos valores considerados pelo organizador da competição, a quantidade mínima de dardos que deve ser disponibilizada em cada rodada para tornar o jogo mais atrativo vai ser igual a... Gente, vamos ver como é que fica com esses 3 dardos aí, tá? Vamos ver a chance que ele tem. Eu vou até colocar em vermelho, a chance que tem de errar. Qual a chance que tem de errar? Errou o primeiro, errou o segundo, errou o terceiro. Princípio multiplicativo que tem que errar esse. Então a chance de errar é de 1 em 8. Se a chance de errar é de 1 em 8, a chance de acertar é de 7 em 8. E por que a gente faz a conta assim? A gente faz a conta assim porque a chance de acertar pelo menos um é você acertar o primeiro e o segundo e errar o terceiro. Aí você tem que fazer árvore, um montão de coisa. Se você partir do erro, fica mais fácil, né? Aí você vai lá, divide 7 por 8. 7 dividido por 8
dá 0,70, 8 vezes 8, 64, então 0,8 qualquer coisa não vai chegar, né? Então, jogando na calculadora, 0,86, tá? Não chega, então vai aumentar a quantidade de dardos aí para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece com o quarto dardos, né? Então vamos ver, com 4. Com 4 o que vai acontecer? Será que 4 é o suficiente ou a gente vai ter que aumentar para 5, né? Vamos ver a chance de errar. A chance de errar vai ser meio vezes meio vezes meio vezes meio. Então, a chance de errar é de 1 em 16. Errou tudo. Legal? Então, a chance de acertar, 15 em 16. Vamos ver se esse 15 dividido por 6 é superior a 90%. Se for, é a resposta. 15 por 16. Dá 1 aqui. Então, tem que puxar o 0. Vamos ver se cabe um 9 aqui. Se couber um 9, deu beleza. 9 vezes 6, 54, vai 5, 144 coube. Então, vai lá, marca letter B de Beatles e não se fala mais nisso. Bonitinha a questão, hein? Vai dizer, hein? Vai dizer. Questão 179. Um segmento de reta está dividido em duas partes na proporção áurea. Opa, vamos dar uma olhada aqui em Fibonacci, tá? Vou deixar até recomendado aqui para você, se você quiser quebrar um pouquinho os estudos e ver alguma coisa divertida, eu recomendo que você procure aí no YouTube Pato Donald no País da Matemática. Cara, é muito legal, que uma das coisas que explica justamente Fibonacci de uma maneira, brilhante, tá? Eu recomendo esse vídeo para todo mundo. O todo está para uma das partes na mesma razão que a parte está para outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega. Eu não sei que letra grega é essa, acho que não sei se é Rho, não sei se é Φ, vida que segue. Para mim isso é grego. E seu valor é dado pela equação não sei que ao quadrado é igual a não sei que mais 1. Assim, a potência de não sei que ao quadrado, as potências superiores a numerão estranho aí, mais B, em que a B são inteiros positivos no quadro, babá, aí você faz essa conta aí. Gente, para a gente saber o próximo, basta saber a sequência áurea, né? Você começa com 0, o próximo é 1. E o próximo número, 0 e 1, 1. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13 e assim por diante. Então, olha só, repara aqui que começou com 1, 2, 3, 5, 8. O próximo é 13. Então, vai ser 13. Letrona esquisita aí, né? Não sei se é Φ, não sei se é Rho. Mas, 1, 2, 3, 5, o próximo é 8. Vai lá, marca a letra E e não esquece de assistir lá o Pato Donald no País da Matemática. Cara, muito legal. Ou na Terra da Matemática, algo assim. É fácil de achar. Joga no YouTube e acha aí. Questão 180. Para quem não tem visão espacial, ela é sofrida, tá? Mas vamos ver se eu consigo ajudar vocês aqui. O atome é representado na imagem, ele é um dos principais pontos turísticos de Bruxelas. Foi construído em 1958, blá, blá, blá. Contextualização, eu nem adoro isso. É a última questão, você já está cansado, meu Deus do céu, já está mortinha. Está pedindo aí, está mordendo a prova, e tem um texto enorme, é a cara do Enem. A segunda-feira, Guerra Mundial, Bruxelas, babá, trata de uma estrutura metálica construída no formato de cubo. Opa! Informação significativa aqui, essa estrutura é apoiada num dos vértices sob a base paralela do plano do solo diagonal do cubo, contando esse vértice é ortogonal ao plano da base. Centradas nos vértices desse cubo foram construídas 8 esferas metálicas, e uma outra esfera foi construída centrada. Então são 9 no total de interseção das diagonais do cubo. As 8 esferas estão sobre os vértices, são interligadas segundo as arestas e a esfera central conecta elas apenas pelas diagonais do cubo. Todas essas interligações são feitas por tubos cilíndricos que possuem escadas em seu interior, permitindo o deslocamento de pessoas
na parte interna da estrutura. A diagonal ortogonal à base do deslocamento é feito com um elevador e permite o deslocamento entre as esferas da base e a esfera do ponto mais alto, a esfera central. Gente, para entender isso aí, eu assisti um vídeo e é uma coisa realmente fantástica isso aí. Vale a pena você dar uma pesquisada e assistir um vídeo sobre isso. Considere o visitante se deslocou para o interior do atômio, sempre em linha reta, seguindo o menor trajeto entre dois vértices, passando por todas as arestas e todas as diagonais do cubo. A projeção ortogonal sobre o plano no solo do trajeto percorrido por esse visitante é... Gente, olha só. Se você desenha um cubo, é muito comum você fazer assim, ó. Só que assim, a base vai estar apoiada no chão. Legal? Então, esse desenho não vai te ajudar a grande coisa, porque visto de cima, eu até tirei a foto de um cubo aí que eu tenho, que eu uso ele para dar aula aqui, para você ver que fica com esse formato aqui. Legal? Então, dá para ver claramente que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices visíveis assim, visto de cima. Legal? Mais esse aqui, central. Tudo bem? Aí, o que se tratando aqui do atômio, né? O que vai ficar escondido naquele desenho? Você não vai conseguir enxergar esse aqui e esse aqui do chão, que vão estar escondidos atrás desse aqui. Então, o desenho que você tem fica mais parecido com um hexágono, ó, 6 lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal? Quantos você vê? Os 6 que estão nos vértices, o vértice de cima, e esses dois aí vão esconder, e esse aqui, melhor dizendo, vai esconder o central e o vértice que ficou lá embaixo. Letra E de Euler, não se fala mais nisso. Bem, pessoal, chegamos ao final. Foi um pouquinho mais demorado do que eu esperava, né? Eu achava que dava para fazer em 20 minutos, fiz em 26. Lógico que a gente faz também comentando, né? Na hora da prova, você não precisa comentar nada com ninguém, você precisa responder as questões e seguir adiante. Então, eu acredito que dá para fazer em 20 minutos aí, se você for super ágil nessas questões. E ganhar tempo no Enem é essencial. Lembrando também que o Enem é uma prova que te dá a chance de fazer aproximações. Então, você ter recursos de aproximações e fazer conta rápido é essencial para uma prova tão longa. Beleza? Então, isso tudo dito. A nossa despedida de sempre. A gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.